Abel Ferreira reclamou da falta de investimento do Verdão. Será que isso confere? Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Você sabia que o Palmeiras, dono do maior investimento na história do futebol brasileiro com reforços, completou 8 torneios consecutivos sem título? A última conquista, Campeonato Paulista de 2024. Desde então foram outros 3 torneios na temporada passada e mais 5 competições em 2025. Desses 8 torneios sem taça, Palmeiras foi vice-campeão em 4. Campeonato Brasileiro de 24 e 25, Campeonato Paulista de 25 e Libertadores de 2025. Se a gente for analisar os anos de 2024 e 2025, em 2 anos, 10 torneios disputados e uma única taça. Isso porque antes da conquista do Campeonato Paulista do ano passado, o Palmeiras também já havia perdido a Supercopa do Brasil. O mais maluco dessa história toda é que, apesar do fracasso recente nas competições, Abel Ferreira colocou a culpa na falta de investimento. Treinador português disse, abre aspas, somos uma equipe que tem menos recursos do que outras, mas pela sua organização, pela valorização do elenco e pela estrutura, conseguimos competir com muito menos recursos e conseguimos lutar por títulos. Abel, você não tem menos recursos do que ninguém. Só o Flamengo é mais rico que o Palmeiras hoje, mas o Flamengo investiu 300 milhões de reais em contratações de reforços no ano. O Palmeiras gastou 703 milhões de reais. Esse discurso de que o Palmeiras é um pobre coitado não existe há bastante tempo, por mérito do próprio Palmeiras. O Verdão deve ultrapassar a arrecadação de 1,5 bilhão de reais nessa temporada. Só para completar, o Abel também afirmou na entrevista coletiva depois da vitória contra o Ceará, que rebaixou o vovô, que o seu salário de 3 milhões de reais, dito pela imprensa, não é real. E que os bônus que eu citei na semana passada em relação a títulos de Campeonato Brasileiro e Libertadores não existem. Eu posso assegurar que o salário de 3 milhões de reais foi divulgado e revelado por pessoas do staff do Abel Ferreira, tá? Então esse é o primeiro ponto. Sobre os prêmios, informação que eu consegui com uma pessoa do COF, o Conselho de Orientação Fiscal, vale a lembrança de que o COF tem acesso a todos os contratos no Palmeiras. E o Abel, que é mestre em dizer que não falou, foi o mesmo que havia assegurado que nunca tinha se acertado com a Al-Sadd. Tanto se acertou que o Palmeiras, para não ser punido na FIFA, precisou fazer um acordo com o time Qatari. O Abel que precisa melhorar bastante dentro e fora de campo. Ô Danilo, eu falei que o sarrafo subiu no Campeonato Brasileiro, né? O Flamengo fez ponto à beça, segunda pontuação da história e tal. O Palmeiras, com a pontuação que teve, ele teria sido campeão em várias edições do Campeonato Brasileiro. Olho na tela aí as possibilidades, quando que o Palmeiras seria campeão com a pontuação que fez esse ano. Seria campeão em 2008, seria campeão em 2009, 2010, 2011, 2017, 2020 e 2023. Então ele é o melhor vice-campeão da história. Terminou com a maior pontuação de um vice-campeão e foi o primeiro time a vencer 23 jogos e não levar o título. Assim, não dá pra falar pro torcedor ir pra Paulista comemorar essas marcas que a gente tá falando. Mas dá pra falar, pelo menos pra mim, né? Eu acho que o ano foi extremamente frustrante. O palmeirense não teve nenhum título. Mas dá pra, olhando por essa tela e olhando pro que foi montado, até a chegada da final tinha feito a campanha quase que perfeita, né? Perdeu pra LDU lá naquele jogo horrível, mas depois fez 4-0. E aí a final jogou muito mal. O Brasileirão, o Palmeiras estava super bem até a derrocada ali que começou no jogo contra o Mirassol. A gente vai discutir desempenho, que em algum momento não estava bom, depois jogou muito bem, depois caiu de novo. Mas o fato é que o resultado, como você mostrou aí, seria o suficiente para ter sido campeão em várias temporadas. Então, de novo, é um ano extremamente frustrante, que se acumula também pelo fato de 2024 o Palmeiras não ter sido campeão de nada, só do Campeonato Paulista. Nessa sequência toda, o melhor jogo do Palmeiras foi com o time reserva contra o Grêmio, nessa sequência de 6 jogos. Então, quando eu vejo, não, porque o Abel largou antes. Cara, tudo bem, a gente pode discordar ou concordar com a entrevista dele. Eu, particularmente, não me incomodo tanto. Mas quando ele coloca o time reserva contra o Grêmio, o Palmeiras fez o melhor primeiro tempo de toda aquela sequência. Tamanha era, não sei, é até difícil. Até agora eu não consigo
te cravar porque o Palmeiras caiu tanto de produção. E agora, nos últimos 2 jogos, contra o Atlético Mineiro e contra o Ceará, quando o Palmeiras não tinha responsabilidade nenhuma, o time voltou a jogar tranquilo. Fez um baita gol contra o Ceará, eu sei, o Ceará estava desesperado, está lutando contra o rebaixamento, mas voltou a trocar a bola, tocar passe. O que me leva a crer, de uma tese que eu ouvi lá internamente, é que os caras desgastaram e desmoronaram mentalmente, que era justamente o que o Abel sempre gostava de falar, da cabeça fria, coração quente, e nessa temporada ele perdeu isso. O Abel dá o indicativo de que ele talvez concorde com essa tese quando ele fala: eu estou tentando formar de novo o espírito campeão, quando ele força lá o elenco do Palmeiras a ficar no gramado para ver o Flamengo levantar a taça. Que a gente sabe que é uma marca dele, ele já tinha feito isso em outros anos, mas não com esse elenco, porque foi a primeira final perdida por esse elenco com 18 saídas, 12 chegadas e tal. Então eu acho que o mais importante do Palmeiras é entender quais são esses retoques. O que vai precisar? Precisa de mais um zagueiro? Precisa de um camisa 5, porque o Aníbal joga 40 jogos no ano? Esses pequenos retoques. Porque se o discurso do Abel para fora for exatamente o que ele realmente pensa, aí é perigoso. Mas eu acredito piamente que esse discurso é só para fora e que internamente eles têm sim uma avaliação diferente do que o Abel fala nas coletivas. A audiência brutal, hein? Aí sim. Já vou avisando, a audiência brutal, a live mais assistida de esportes do Brasil nesse momento. Muito obrigado. Então, portanto, likes. O Juca nem pediu o número de likes, você pode nos dar likes aí. Vamos aí chegar em 8 mil likes, vai. Arnaldo, aí. Quantos nós temos? Temos agora, deixa eu ver aqui, temos nada menos do que 5,3 mil likes. Dá para chegar em 7, pelo menos. Vamos chegar em 7. Dá para chegar em 8. Dá para chegar em 8. Arnaldo. Isso. O diagnóstico do Danilo foi brilhante, eu concordo plenamente, embora não tenha o diagnóstico da queda no momento decisivo, mais uma impressão nossa do esfarelamento mental. Mas o que me chama a atenção é que o ano passado foi muito parecido. Só que o adversário era o Botafogo e esse ano foi o Flamengo. Muito parecido. Muito parecido. Campanha boa no Brasileiro, vice-campeonato. E aí, o ano passado não chegou tão longe na Libertadores, mas... e aí, talvez, a reflexão do Abel tem que ser um pouco mais profunda, não só sobre essa temporada, mas sobre as 2 últimas temporadas. Quando o Palmeiras foi regular, mas não conseguiu competir com o melhor, né? Nas 2 temporadas. Asteriscos à parte. E aí, talvez seja uma questão de reflexão dele, do comando dele para partidas decisivas, para momentos decisivos, do que propriamente, porque o Palmeiras mudou muito em termos de jogador de 24 para 25, muito mesmo. E não caiu o nível técnico, pelo contrário, aumentou. Né? Não é mais o time que compete com menos armas em relação aos principais adversários, não. Esse ano ele competiu com mais armas, com mais investimento, com mais jogadores. Até ele tem mais condição de fazer um time reserva hoje do que o Flamengo. Um time alternativo, em termos de não cair tanto o nível do time. Como foi o jogo do Atlético, como foi o jogo do Ceará, como foi o jogo do Grêmio. E aí o Danilo tocou no ponto-chave. Com menos responsabilidade, o Palmeiras rendeu mais. Quando teve a responsabilidade da decisão ou das decisões, o Palmeiras travou. Essa é a conclusão desse ano, mas também foi a conclusão do ano passado, quando ele tem o Botafogo em casa para definir o Brasileirão, precisando empatar, podendo empatar e perde, e assim por diante. Então são 2 temporadas. Aí que tá. É muito diferente você comparar o Palmeiras aos outros grandes que estão fracassando. Mas não deixa de ser uma grande frustração. Mais uma grande frustração, mais do que o ano passado, porque o ano passado talvez essa reformulação começasse a se avizinhar. E esse ano, quando o Palmeiras forma esse elenco, você tinha a expectativa que o Palmeiras pudesse ser o Flamengo da vez, ganhasse as 2 e estivesse jogando esse outro Mundial no final do ano. Poderia ser o Palmeiras. Poderia ser o Palmeiras. Deveria ser o Palmeiras, talvez. Quando a temporada se anunciou daquela forma. Depois da LDU, ainda em liderança do Brasileirão, e tem o jogo de Mirassol e começa um derretimento. Essa circunstância, esses 2 jogos que ficaram cumprimento de tabela, mas 2 vitórias fora, ganhar do Galo, ganhar do Ceará, eles mostram, acho que, a questão que o Palmeiras tem de principal nessa era Abel. É um time que se recupera rápido das pancadas, de umas tijoladas gigantes. Mas isso não é suficiente para ganhar campeonato.
tem que fazer um pouco diferente para o ano que vem. E e essas duas vitórias, elas deixam a perspectiva para o ano que vem melhor do que, putz, não tem a terra arrasada, o técnico vai ficar, não tem mais ânimo. Né? Elas dão a perspectiva que se o Palmeiras acertar alguns detalhes importantes nos momentos decisivos contra os times mais fortes, ele pode ser o Flamengo de 2026. Vamos ver. Fala, palestrinas, encerrando mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado das notícias aí. Antes de vocês deixarem o vídeo, peço o like de vocês, tá bom? Para dar aquela força para o canal continuar crescendo. Eu tô vendo que tá dando um resultado muito bacana, então eu peço que vocês aí continuem dando essa força. Muito obrigado mesmo, vocês são demais. E para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Esse canal traz notícias todos os dias do Palmeiras. Então, venha fazer parte do time, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação, que é importante que toda vez que sai um vídeo novo no canal, o YouTube avisa vocês que está no ar, tá bom? Então fique à vontade para deixar a opinião de vocês em relação a tudo isso aí, tá? No espaço de comentários do canal é muito importante também, nós sempre estamos olhando os comentários e respondendo a vocês, tá bom? Fiquem à vontade, o canal é de vocês. Tamo junto, vou ficando por aqui. Tchau, tchau.